Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, dos versículos 11 a 34. Presta atenção. Diz assim a palavra de Deus: Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai: por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo. Não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho porque foste. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu, e o anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Então voltou ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água, no lugar de que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Depois de o profeta, a quem fizera voltar a haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e o leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo. E vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta, que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento. Eles o albardaram. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: ai, irmão meu! Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Põe os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Vamos abaixar a cabeça e pedir ao nosso irmão presbítero Jefferson que faça uma oração.
Senhor, mais uma vez na tua presença, nós te adoramos, ó Deus, bendizemos o teu nome. Te agradecemos, ó Deus, por estarmos na tua casa, que o Senhor esteja aceitando, ó Deus, no teu trono de graça, este culto, ó Deus, que só o Senhor é merecedor. Amém. Neste momento, ó Pai, quando viremos a tua palavra, que o teu servo seja iluminado pelo Senhor, para que ele possa servir de boca, ó Deus, do Senhor, para falar aos nossos corações. Amém. Possamos ouvir a tua voz, que possamos aprender mais de ti e que possamos praticar no dia a dia da nossa vida. Perdoa os nossos pecados, tenha misericórdia das nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, qual outro nome que nós podemos dar para obediência parcial? Obediência não completa. Qual outro nome que nós podemos dar para obediência parcial? Desobediência. Muito bem. Desobediência. Nosso texto é surpreendente e ele é de grande ensino para as nossas vidas. Um texto inusitado. Um texto que nós temos figuras muito interessantes. Um profeta velho, um profeta jovem. Mas o texto não diz que era jovem, mas o texto diz que o outro era velho. Então nós podemos supor que fosse o profeta de Judá, um profeta mais jovem. Um leão e um jumento. É surpreendente, porque é uma história que foge às nossas expectativas. Veja bem, o profeta fiel é morto por um leão, enquanto o profeta mentiroso sobrevive. É exatamente o tempo que a gente vive, não é mesmo, Noemi? O profeta fiel é morto por um leão, e o profeta mentiroso sobrevive. O jumento observa em silêncio o ataque do leão e a morte do profeta. O texto é de grande ensino, porque se tem alguma coisa verdadeiramente que faz parte da nossa caminhada desde a mais tenra idade, é a questão da desobediência. Então, irmãos queridos, todo esse capítulo, e não apenas essa porção dos versículos 11 até o 32, na verdade até o 34, porque vamos ao término nos apropriar desses dois últimos versículos, nós temos com certeza aqui o seguinte tema: as tristes consequências da desobediência. As tristes consequências da desobediência. Vamos falar juntos? As tristes consequências da desobediência. É o tema do capítulo 13. E é sobre isso que nós vamos falar aqui essa noite. Essa história, ela faz parte do tempo do rei Jeroboão. Meus irmãos, Jeroboão foi o primeiro rei do reino dividido. Davi e Salomão conseguiram unificar todo Israel debaixo de uma monarquia poderosa. No entanto, com a morte de Salomão, o reino se divide. O seu filho Roboão não era próprio para governar. E ele acaba criando uma situação de descontentamento tão grande que 10 das 12 tribos que se compunham a nação resolvem que não vão seguir os descendentes de Davi. Então Jeroboão, que estava fugido, que estava no Egito, ao saber da morte de Salomão, ele retorna, porque ele tem interesses particulares, e acontece de que o profeta Aías é chamado por Deus para dar uma palavra a Jeroboão, que Deus havia escolhido a ele para reinar sobre as demais tribos. E se ele fosse obediente, ele seria bem-sucedido. Então nós temos uma história que acontece logo do início do reino dividido, logo após a morte de Salomão. Jeroboão, ele tem sobre si as 10 tribos. Grande parte do país está sob o seu controle. Judá está sozinha.
com a pequena tribo de Benjamim. Mas Jeroboão, ele não tem confiança suficiente na sua capacidade para governar aquelas tribos. E ele tem medo de que aquelas tribos que haviam apoiado poderiam ter o desejo, e com certeza iriam, a Jerusalém. Em Jerusalém ficava o templo. Então Jerusalém era o lugar para adorar a Deus. E ele, temendo que o povo descesse a Jerusalém para adorar a Deus, e ali o coração do povo se voltasse para Roboão, não por causa de Roboão, também não por causa de Salomão, mas por causa de Davi e tudo que Davi representava. Ele, tomado de medo, resolveu estabelecer altares nos montes para que o povo pudesse adorar a Deus. E 2 bezerros de ouro que pudessem representar a Deus, colocados bem dispostamente no seu país, para que ninguém tivesse necessidade de ir a Jerusalém. Então agora o povo adora a Deus na figura de 2 bezerros. Nós temos um cenário de corrupção espiritual. O povo abandona o seu Deus e quebra o mandamento acerca das imagens. Aparentemente eles continuam adorando a Deus, mas eles quebram o mandamento acerca das imagens e passam a fazê-lo por meio das imagens que Jeroboão havia proporcionado a eles. Se há corrupção espiritual, Deus não pode se calar. Se há corrupção espiritual na minha vida ou na sua vida, esta noite e noite alguma da nossa existência, Deus há de se calar. Mas Deus vai estar falando, e de uma forma muito vigorosa. Deus levanta um homem de Judá. É claro que este homem é um profeta. E nós podemos apresentá-lo como o profeta anônimo, o profeta sem nome, o jovem profeta, o homem de Judá, do jeito que ficar mais confortável para o entendimento de cada um de nós. A sua missão é denunciar o pecado do rei. A sua missão é anunciar o juízo de Deus sobre o rei e sobre toda a nação. E a missão do profeta foi cumprida com coragem. Ele enfrentou o altar profano, ele falou com autoridade, e ele viu grandes sinais de Deus se cumprindo naquele dia. Ou seja, ele foi bem sucedido. Mas, irmãos e irmãs, para aquele profeta, o que deveria se tornar uma jornada gloriosa de retorno ao lar, terminou em tragédia. E não foi por causa de Jeroboão, mas por causa da desobediência do próprio profeta. Há uma ordem pessoal, específica, direta, de Deus para ele. O versículo que vocês não leram, que faz parte da primeira parte do texto, o versículo de número 9, leiam comigo. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. Quantos irmãos nossos tiveram momentos tão gloriosos na sua vida na igreja, aqui nessa igreja, ou noutras igrejas aqui da nossa cidade, e hoje, não mais. Alguns se afastaram totalmente, estão no mundo, não querem saber de igreja alguma, e no domingo à noite, eles vão para qualquer lugar que seja bem distante ou bem diferente de uma igreja. E quantos outros que estão no nosso meio, dentro das nossas igrejas, mas muito indiferentes, gelados espiritualmente, apenas vindo ao templo para cumprir um compromisso religioso. Então, irmãos queridos, essas coisas nos levam a 3 reflexões. Primeiro, será que temos ouvido a voz de Deus?
Ou nós temos nos deixado seduzir por vozes que sejam mais convenientes, mais agradáveis ao nosso coração? Como aconteceu com aquele profeta, que ouviu a voz do outro profeta. Ele não ouviu a voz de Deus, ele ouviu a voz do outro profeta. A segunda consideração: nós temos obedecido a Deus completamente ou apenas até um ponto determinado, até um ponto que nós julgamos capazes, ou até um ponto que nos atenda melhor? Se for assim, nós não podemos esquecer o que a Bíblia diz: Deus busca adoradores que o adorem, e nós devemos amar a Deus com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Então, Humberto, é assim que você tem servido a Deus? Completamente? Porque se não é completamente, então nós estamos em desobediência à palavra de Deus. Terceira consideração aqui, ou terceira reflexão: será que em nossa caminhada espiritual nós estamos nesse instante mais parecidos com o jumento que observa, com o leão que julga, com o profeta desobediente ou com o profeta mentiroso? Você quer escolher? O jumento, o leão, o profeta desobediente, o profeta mentiroso. Meus irmãos, as escolhas não são boas. E pode ser que o nosso perfil se enquadre numa dessas quatro figuras. Então, o que nós podemos perceber nesse texto é que Deus valoriza a obediência. Deus condena o engano. E Deus usa os elementos mais improváveis, como um leão, um jumento, um profeta desobediente e um profeta mentiroso, para fazer valer a sua vontade, para nós aprendermos o que Ele espera de nós. A primeira lição que nós vamos tirar do texto essa noite é a importância da obediência total a Deus. Vamos falar juntos? A importância da obediência total a Deus. Confrontar alguém, Dona Eliane Taranto, confrontar alguém é tarefa fácil? É simples confrontar uma pessoa? Chegar para uma pessoa próxima de nós, ou uma pessoa que não seja tão próxima, e mostrar que ela está errada, que ela precisa se corrigir, que ela tem que mudar de atitude. É fácil essa tarefa? Confrontar alguém? Meus irmãos, os profetas eram confrontadores. A fala dos profetas não era mansa como a fala dos pregadores. A minha fala e dos pregadores é uma fala mansa. Nós falamos de forma mansa. Os profetas não. Basta nós lembrarmos João Batista. João Batista se dirige para os seus ouvintes e fala: raça de víboras. Para nós aqui no Caparaó e Alto Caparaó, bando de jararacas, cobras venenosas. É suave para você receber essa palavra de Deus? Ele vai mais longe. O machado está posto à raiz das árvores. Eu vou rachar vocês como lenha para o fogo. A palavra dos profetas era confrontadora. A palavra de Deus é confrontadora. A missão de um profeta sempre foi extremamente exigente. Ele era a boca de Deus. Ele estava incumbido de denunciar o erro, de expor o pecado, de desafiar os reis, multidões e até colegas de ministério. Profetas confrontaram profetas. Profetas sacerdotes confrontaram profetas sacerdotes, como Samuel fez com Eli. Então imaginemos a tensão.
apontar o erro de alguém, sendo próximo ou não. Não tem dúvida aqui, Anderson. Duas coisas vão acontecer. No dia que você tiver que confrontar alguém, duas coisas vão acontecer. E não há como fugir dessas coisas. Primeiro, será por volta daquele que for confrontado, um sentimento de indignação, de revolta. Sabe por quê? Ninguém gosta de ser confrontado, muito menos ser chamado ao arrependimento. Se eu estou sendo chamado ao arrependimento, ao conserto, é porque alguma coisa está errada em mim. E a natureza humana se defende, se fecha, se justifica. Mas para quê que nós vamos ter esse comportamento? Se a Bíblia diz, não há justo, não há nenhum sequer. Então, meus irmãos, admitir o erro é difícil. E para muitas pessoas, ouvir o erro silenciosamente é praticamente impossível. Então, quando ouvem o erro, atacam aqueles que os confrontam. Que a palavra de Deus confronte a minha vida e a sua, todos os nossos dias, mostrando o que está errado em nós, o que precisa melhorar em nós. Porque se nós não sairmos desse lugar um pouquinho melhor do que nós entramos, o tempo nosso aqui foi perdido. A segunda situação resultante de uma confrontação é o constrangimento, é o afastamento. Então, quando o confronto produz arrependimento, ainda assim o relacionamento sofre. Sabe por quê? Se eu confronto o diácono Renato Júnior, ou se o diácono Renato Júnior confronta a mim, haverá um sentimento de vergonha. Eu ficarei envergonhado de que houve necessidade de que eu fosse confrontado. Sabe por quê, meus irmãos? Antes de ser confrontado por um irmão nosso na fé, a palavra de Deus está nos confrontando. Por que, Vaneida, não aceitamos imediatamente a confrontação de Deus? Para que Deus não tenha que levantar alguém da igreja, alguém da família, alguém da fé, para mostrar o nosso erro, para mostrar o nosso engano, para mostrar a mentira em que nós estamos vivendo. Então, meus irmãos, confrontar pode trazer um sentimento de vergonha. Todas as vezes que o diácono Renato, eu aproximar dele, o pastor me chamou a atenção, por que eu não resolvi aquilo antes? E ficou sabendo, veio falar comigo. Ou então, o contrário, poxa, por que eu não tomei a decisão antes? Precisou do diácono Renato vir chamar a minha atenção. Mas nós lembramos da palavra. A palavra diz, o amigo ama em todo o tempo. E para a angústia nasce o irmão. Confrontar por amor exige coragem. Confrontar por amor exige equilíbrio. E o profeta fiel age por obediência. Ele não age por vaidade. Ele não age pelo prazer de criticar, de ver o outro no chão, de pisar naquele que está quebrado. Então nós temos o exemplo do profeta de Judá, enviado por Deus a Betel. Ele não foi omisso. Mesmo sabendo que confrontaria o rei Jeroboão, ele obedeceu o mandado de Deus. Jeroboão estava promovendo idolatria em Israel, com bezerros de ouro, com altares, com sacerdotes ilegítimos, não eram levitas. Somente os levitas poderiam exercer o trabalho do sacerdócio. Tudo para impedir o povo de voltar para Jerusalém. Tudo em nome do poder. O poder era mais importante para Jeroboão do que o povo servir a Deus em espírito e em verdade. O texto das Escrituras diz para nós aqui nos versículos 1 e 2, que nós não lemos, que é a primeira parte desse texto. Vamos ver juntos os versículos 1 e 2. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti
os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Sabe quanto tempo que essa profecia levou para ser cumprida? Mais de 300 anos. 300 anos antes, ele falou o que ia acontecer com o altar, e ele falou qual era o nome daquele que Deus iria usar para envergonhar a história religiosa que foi iniciada pelo rei Jeroboão e que foi aceita por todo o povo. Então o profeta denunciou com clareza, mesmo correndo risco de vida. Porque ao denunciar o rei imediatamente estende a mão, prendei-o. Essa é a ordem do rei. Mas ao estender a mão contra o profeta, você conhece o texto, né? A mão do rei seca. E ele não tem nem como voltar com a mão para perto do seu próprio corpo. E ele, surpreso e apavorado, ele pede ao homem de Deus que orasse por ele. E o profeta ora, e o rei é curado. Agora havia uma ordem para o profeta. Ele cumpriu a sua missão. O rei se levantou contra ele. Deus puniu o rei. Ele orou a favor daquele homem. Mas uma ordem havia sido dada, e essa ordem continuava a prevalecer: não comer, não beber e não voltar pelo mesmo caminho. O profeta agora tem o seu primeiro teste de obediência, o convite do rei. O rei que havia sido agressivo com ele, agora se torna manso com ele. O rei diz: vem comigo a casa, fortalece-te, e eu te recompensarei. Você está cansado, a viagem de Judá até aqui foi uma viagem longa, vem comigo para casa. O rei tenta seduzir o profeta com generosidade, Luísa. O rei tenta seduzir o profeta dando honra para ele. Só que o profeta se mantém firme. Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo. Então, meus irmãos, nós temos aqui um quadro de completa obediência. Mesmo diante da honra, mesmo diante da recompensa, mesmo diante do conforto, ele prefere obedecer a Deus. Obediência verdadeira não depende de circunstâncias, mas de fidelidade ao mandado divino. Não é porque ele tinha cumprido a missão, que agora ele podia seguir do jeito que ele quisesse. Não. Nós que estamos aqui adorando a Deus, quando nós saímos aqui, nós não podemos seguir do jeito que nós quisermos. Há uma palavra de Deus para nós: não comer, nem beber, nem andar pelo caminho do mundo. E nós temos exemplos na Bíblia de homens que foram obedientes. Em Gênesis, nós temos a história de Abraão. Deus falou com ele: toma o teu filho, sacrifica-o. Abraão não questiona. Abraão não diz para Deus assim: mas Senhor, foram tantos os problemas, tanto tempo, dificuldade, eu tive até problema no meu casamento, Senhor, e agora vem esse filho, e o Senhor pede esse filho. Não, toma o teu filho e oferece-o. Abraão não questiona, Abraão obedece prontamente. E por obedecer prontamente vem a recompensa. A promessa é renovada, um cordeiro é colocado no lugar. E Deus diz: multiplicarei a tua descendência. Também todos nós conhecemos a história da obediência de Noé. Deus mandou que ele fizesse uma arca, e ele construiu a arca, e não havia possivelmente nem sinal de chuva. Tudo indica que não havia chovido ainda sobre a terra. Ele obedece. E ele e sua casa foram salvos do juízo. A lição que nós temos aqui, irmãos, é que é preciso obedecer, mesmo quando nós não entendemos. Mas como pode ser isso? Alguma vez os discípulos obedeceram sem entender? Sim, pelo menos por 2 ocasiões, eles obedeceram sem entender. Vocês perceberam há poucos instantes, né, os cristãos católicos se preparando para fazer uma comemoração, que é aquela comemoração chamada Domingo de Ramos, né? É aquela comemoração de Mateus 21, quando Jesus entra em Jerusalém, montado no jumentinho. De quem era aquele jumentinho?
não era dos discípulos. Jesus chega para eles e fala assim, vocês vão em tal aldeia, chega lá, tem um jumentinho amarrado na cerca, vai lá, pega e traz para mim. Se alguém, Silane, perguntar alguma coisa, você fala que o Senhor precisa dele. Olha que ordem. Jesus deu uma ordem, está lá, amarrado, chega lá, pega e traz para mim. Noutra ocasião, Jesus disse para que eles fossem numa aldeia, haveriam de encontrar o homem, e chegariam para ele e falariam simplesmente com ele assim, o mestre manda saber o local, o mestre manda pedir que você prepare o local para ele tomar a ceia com seus discípulos. Olha só, chegou dando uma ordem para alguém que eles encontraram no caminho, segundo aquilo que Jesus havia dito a eles. Então, meus irmãos, quando aqueles discípulos, alguns deles eram pescadores, tem expressão que a gente sabe, a gente entende, né? Pescador de homem, hoje é fácil entender isso. Mas e naqueles dias? Eles eram pescadores, eles tinham uma empresa pesqueira mesmo, eles eram sócios no ramo da pescaria. E Jesus fala com eles para deixar as redes, deixar os barcos, porque agora seriam pescadores de homens. O presbítero Jefferson entende que é isso hoje. Mas naquele contexto, naquele momento, deixar de pescar peixe, pescar homem, que coisa é essa? Então, Aline, você está disposta, minha filha, essa noite, obedecer a Deus, ainda que você não entenda totalmente o que Ele está falando para a sua vida? Porque, meus irmãos queridos, é essa a ordem de Deus para nós. Obediência total, porque obediência parcial, o nome é desobediência. E aqueles que desobedecem a Deus, o que lhes está destinado é terrível. A segunda lição que nós temos aqui é que todos nós precisamos de necessidade, de discernimento das coisas espirituais. Olha só, o profeta velho e uma mentira piedosa. Estranho, né? Uma mentira piedosa. O que mais intriga aqui no texto, gente, é como um homem de Deus foi enganado por outro homem de Deus. Não foi um rei ímpio. Não foi um feiticeiro, não foi um filisteu, foi alguém com aparência de piedade, foi alguém com histórico espiritual elevado, foi alguém com título e autoridade profética. Ele diz, eu também sou profeta como tu, e o anjo me falou por ordem do Senhor. Prestou atenção, Ariana? Olha que coisa, você é o profeta jovem, eu sou o profeta velho. Deus te deu uma ordem, e eu chego para você e falo, eu sou profeta como você, e Deus mandou que você voltasse comigo. Meus irmãos, essa afirmativa falsa, o profeta velho mentiu, o profeta mais novo acreditou sem questionar. Qual foi o resultado? A morte prematura daquele que outrora tinha sido um instrumento tão poderoso. Ele falou, e o altar rachou ao meio. Ele falou, e a mão que estava ressequida voltou ao normal. Então, meus irmãos, a pergunta é, seria justo? Presbítero Juninho, é justa essa história? É justo que nós estamos lendo aqui? Será, Thelma, que Deus não foi severo demais? O profeta velho chega e fala, eu sou profeta como você, e Deus está te mandando voltar comigo. Meus irmãos, humanamente parece duro. Queridos visitantes, essa palavra parece dura demais. Se você nunca havia lido esse texto, talvez você volta para casa um pouco escandalizado com Deus. Mas eu quero dizer a você o seguinte, a revelação de Deus ao profeta sem nome, ao homem de Judá, foi direta, foi clara, foi pessoal, foi inegociável. Deus quem falou com ele, não comas pão, não bebas água, não volte pelo mesmo caminho por onde foste. O profeta de Judá sabia exatamente o que Deus queria, mas ele decidiu ouvir outra voz. Ele cedeu a uma palavra que contradizia aquilo que o próprio Deus havia dito para ele. E aqui, meus irmãos, outra lição importante. O que é discernimento espiritual? Discernimento espiritual é saber identificar, reconhecer a voz de Deus, mesmo quando outras vozes parecem espirituais. Então, cuidado
Cuidado, algumas pessoas podem parecer espirituais, mas os seus conselhos podem não ser de Deus para a sua vida. E a Bíblia é muito clara. Deus sempre nos alertou quanto ao perigo do engano espiritual. Então a Renata não pode dizer assim, mas eu fui pega de surpresa, foi um pastor, foi um presbítero, foi um diácono, foi um irmão consagrado, foi um ancião que falou comigo. Não, nós não temos como alegar essas coisas. Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses, disse: examinai tudo. Não examinai algumas coisas, né, Kézia? Examinai tudo. Retende o bem. Nem tudo o que parece bom é de Deus. É preciso examinar, testar, filtrar à luz da palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, há um versículo bíblico muito conhecido: vigiai e orai para que não entreis. Isso, vigiai e orai. O perigo, meus irmãos, não é apenas externo. A falta de vigilância interna nos torna vulneráveis. No Evangelho de Mateus, uma outra palavra que todos nós conhecemos bem: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. O engano vai ser comum nesses tempos do fim. Até dentro da igreja haverá engano. E de repente você pode pensar que um irmão abençoado está te trazendo uma palavra de Deus e está te trazendo de fato uma palavra de morte, uma palavra de maldição, uma palavra de destruição. As Escrituras dizem: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. O orgulho espiritual abre espaço para a queda. O profeta talvez tenha pensado: Anali, o profeta talvez tenha pensado, eu já cumpri a minha missão, agora posso relaxar. Grupo de música, né? Já cumprimos a nossa missão essa noite, agora podemos relaxar, só daqui a 15 dias novamente. A responsabilidade da outra semana é do outro grupo. E o pastor poder, agora eu posso relaxar, só na outra semana novamente. Meus irmãos, nem tudo que parece iluminado vem de Deus. O diabo sabe imitar a aparência daquilo que é sagrado. A Bíblia diz: não é de admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não fala que tal, não. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Alguns homens do passado cometeram o erro de não discernir as coisas espirituais, de não consultar a Deus, de ouvir a primeira voz e já ir fazendo aquilo que achava mais certo. Nós vimos algumas semanas atrás sobre Josué e os gibeonitas, mais exatamente na última semana, no último capítulo do livro de 1 Samuel, como que o engano dos gibeonitas fez com que 3 reis, na verdade, um deles era juiz, mas era como se fosse um rei, né? Josué, Saul e Davi. 3 homens que não consultaram a Deus e fizeram com que 2 mães pagassem caro por eles não terem consultado o Senhor. A Bíblia diz que os homens de Israel, quando receberam os gibeonitas e olharam as provisões deles, não pediram conselho ao Senhor. Sansão e Dalila. Quantas vezes Dalila enganou Sansão? Ele ficou ignorando os sinais e revelou o segredo. Deus está mostrando sinais para mim e para você o tempo inteiro. Você sabe o que não está muito bem na sua vida. Eu sei qual é o problema que me aflige. Eu sei a qual pecado eu sou mais suscetível, eu sou mais vulnerável. Deus me dá dicas, sinais o tempo todo. Deus fez isso com Sansão. Até que ele levanta e não tem mais força alguma. E os seus olhos são vazados, e aquele homem que deveria libertar o povo, e depois viver longo período com a sua própria família, gozando de paz com toda a nação, na verdade, ele morre junto com os seus inimigos.
Como cultivar discernimento espiritual? Eu quero discernimento, Telmo. Eu quero entender o que é de Deus, o que é a palavra de Deus, daquilo que não é a palavra de Deus, o que é vontade de Deus, daquilo que não é vontade de Deus. Meus irmãos, não tem mágica. Para ter discernimento espiritual, nós precisamos conhecer profundamente a palavra de Deus. O profeta jovem caiu porque deixou de confiar na palavra que Deus havia dado a ele. Hoje, o que eu e você temos? Nós temos algum profeta velho para profetizar para nós aqui? Nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso guia, a razão da nossa fé. Nós não podemos confiar em títulos, precisamos confiar na verdade da palavra. O profeta velho tinha nome, tinha história, tinha autoridade, mas ele mentiu. Nem todo líder religioso fala em nome de Deus. Tem gente que assiste na internet, tudo que é sermão, deixa eu assistir. Fica o dia inteiro assistindo sermão, de tudo quanto é lado. E às vezes vem cada barbaridade, cada ensino que não é o ensino das Escrituras Sagradas. E tem gente assumindo, sobre a sua vida a liderança de pessoas que verdadeiramente não são homens de Deus. Eu fico muito preocupado quando alguns irmãos, tudo que vão fazer, primeiro tem que perguntar para o líder. Eu vou ficar preocupado. Se alguma coisa vai ser, primeiro tem que pedir ao pastor César. Pastor César, eu posso namorar? Pastor César, eu posso casar? Pastor César, eu posso fazer uma viagem? Fico preocupado com isso. Meus irmãos, isso não é saudável. Isso é muito estranho. A missão do pregador é pregar a palavra. Eu não sou seu pai espiritual. Eu sou pregador da palavra. Eu vou te dar conselhos todas as vezes que você pedir algum conselho. Eu vou te orientar, vou te conduzir nas Escrituras, a perceber o que as Escrituras falam com você. Mas você não pode depender de mim para tomar as decisões da sua vida. A Bíblia fala, nós devemos consultar o Senhor. Se o Senhor quiser, eu vou casar, eu vou viajar, eu vou fazer um negócio. Tem muita gente confiando em líder espiritual. O profeta jovem conhecendo o profeta velho. Cuidado. De repente está confiando no profeta velho demais. E as coisas não vão terminar muito bem para você. Se você quer ter discernimento espiritual, é preciso que você ore. Ore antes de agir. Deus não tinha falado, Guilherme, Deus não tinha falado com o profeta jovem, lá em Judá, o que ele deveria fazer? Porque agora ele não faz uma oração. Senhor, meu colega profeta foi usado pelo Senhor, mas Senhor, fala comigo no meu coração, confirma essa palavra desse meu colega profeta. Não, ele simplesmente atende aquela voz que ele ouviu. Então, em cada decisão, grande e pequena, busque a direção do Espírito Santo. Amanhã de manhã, há alguma decisão na sua vida a ser tomada? Ou hoje ainda, há alguma decisão a ser tomada? Essa semana, tem algum negócio que você vai fazer e que está trazendo alguma preocupação, alguma inquietação a você? Ore a Deus, entrega a Deus, apresenta a Ele, peça a Ele para te dar discernimento, para te dar entendimento. A terceira lição que o texto oferece para nós é que há um juízo de Deus sobre toda a desobediência. Há juízo de Deus sobre toda a desobediência. Vamos falar juntos, irmãos? Há juízo de Deus sobre toda a desobediência. Por que Deus usou um leão como instrumento de juízo? Por que Deus usou um leão como instrumento de juízo? Deus poderia ter usado qualquer meio para disciplinar o profeta desobediente. Uma doença súbita, um acidente natural, ou simplesmente um aviso. Assim como o profeta foi e levou para o rei Jeroboão um aviso, então Deus poderia ter dado simplesmente um aviso para ele. Mas Deus escolheu um leão. E essa escolha, irmãos, não é aleatória, não. Na Bíblia, leão é símbolo de força, de autoridade, de realeza e muitas vezes do julgamento divino. Então, a presença do leão na cena transmite para nós, irmãos, uma mensagem muito clara. Deus não é passivo diante da desobediência. Pare de desobedecer a Deus.
Deus não é passivo, o juízo dele é justo, o juízo dele é temível, o juízo dele é imparcial, o juízo dele é implacável. A Bíblia nos mostra, em algumas porções, o leão sendo usado no juízo de Deus. O profeta Oséias, no capítulo 5, ele diz para Efraim: quem era Efraim? Efraim não era a tribo de Efraim, eram as 10 tribos que receberam o nome naquele momento de Efraim. Então, quando fala Efraim, pode ser a tribo ou pode ser o reino do norte. Aqui era o reino do norte, porque para Efraim serei como leão, e para a casa de Judá serei como leãozinho. Ou seja, para o reino do norte eu vou ser como leão, para o reino do sul eu vou ser como leãozinho. Eu mesmo os despedaçarei, ir-me-ei, arrebatarei, e não haverá quem livre. Então o próprio Deus declara que atuará como leão, que ataca a presa, despedaçando, com força irresistível. O juízo não será evitado, porque o fruto da desobediência é o julgamento de Deus. Amós, no capítulo 3, rugiu o leão, quem não temerá? Se um gatinho miar, você vai temer? Mas se o leão rugir, e o rugido do leão pode ser ouvido a quilômetros de distância. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, Deus, quem não profetizará? A voz de Deus é comparada ao rugido de um leão. É uma voz forte, é uma voz intimidadora, é uma voz impossível de ser ignorada. Quando Deus fala, os verdadeiros profetas não se calam e os povos devem temer. Então, essa noite, meus irmãos, os nossos ouvidos precisam estar abertos, porque Deus está falando. O versículo 24 aqui diz: partiu, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava estendido no caminho, e o jumento e o leão parados junto a ele. O leão não comeu o corpo do jovem profeta. O leão também não atacou o jumento. O que significa isso, gente? Que ele foi levantado por uma ordem de Deus. Não foi um ataque instintivo. O leão estava faminto, então a primeira presa que passou foi alguém montado no jumento, ele foi lá e devorou o camarada. Não foi isso. É um juízo seletivo, preciso, justo de Deus. Deus, a justiça de Deus é infalível. Ele é misericordioso. E eu e você nos firmamos a misericórdia. Ah, não, mas Deus é misericordioso. Ele vai ter misericórdia de mim. Ele sabe que eu sou fraco, que eu sou pecador, que eu fiz o mal, mas que eu estou arrependido. Ele é misericordioso, mas é um Deus santo, é um Deus justo. A desobediência do profeta não foi ignorada, porque ele era um homem de Deus. O juízo veio para mostrar que Deus não faz acepção de pessoas. Mesmo servos devem obedecer, ou melhor, nós, Livaldo, que somos servos do Senhor, nós devemos obedecer completamente a Deus. Agora, graças a Deus, sabe por quê? O profeta Araújo diz assim: o Senhor é tardio em graça. Deus não se irou ainda contra mim. Deus não se irou ainda contra você. Deus está dando uma oportunidade para nós. Ele é grande em poder, mas cuidado, jamais inocenta o culpado. E por fim, meus irmãos, o resultado da mensagem do profeta desconhecido é maravilhoso. Os versículos 33 e 34, agora vocês vão fazer a leitura deles comigo, porque eles vão nos proporcionar a conclusão desse capítulo. Juntos, depois dessas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho. Antes de entre o povo, tornou a constituir sacerdotes para lugares altos, a quem queria, consagrava para sacerdote dos lugares altos. Isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Então, meus irmãos,
Dois personagens permaneceram ao longo de toda a história. Jeroboão, o rei rebelde, que testemunhou os sinais de Deus, mas permaneceu com seu coração endurecido. E o velho profeta, que mentiu, mas agora reconhece com temor a veracidade, a verdade da palavra que o profeta jovem havia dado. Jeroboão endureceu-se diante da verdade. O retrato de um coração endurecido pelo orgulho e pelo poder. Jeroboão presenciou uma profecia direta contra o seu altar. Seu altar vai se fender. E fendeu. Jeroboão presenciou um milagre visível. A mão dele secou quando apontou para o profeta. Ele também presenciou a cura da sua própria mão. Jeroboão presenciou aquela morte súbita e simbólica. Eu não vou comer, nem beber, nem vou voltar pelo mesmo caminho. Depois que o moço está sendo trazido de volta, morto, para ser sepultado em Betel. E ainda assim, ele não se converteu. O maior milagre não muda o coração de quem resiste à voz de Deus. Milagre não gera fé genuína no coração de ninguém. Coloque isso na sua cabeça. Milagre não gera fé genuína no coração de ninguém. Não procure igreja por causa de milagres. Eu conheço pessoas, e você deve conhecer também, que foram curadas do câncer, que é a doença mais assustadora. Eu creio que todos nós aqui temos alguém que nós perdemos por causa do câncer. Que doença terrível, que mal terrível deste século, que a medicina não consegue ainda obter vitória. Pessoas foram curadas, e de câncer agressivo. Pessoas às quais os médicos haviam dito, não tem jeito mais. Agora são poucas semanas. E de repente estavam totalmente curadas e estão andando entre nós aqui na nossa região. Mas elas continuam tão afastadas de Deus quanto antes. Continuam tão afastadas de Jesus. E no domingo à noite, continuam tão longe de uma igreja como estavam antes, quando contraíram a doença. O velho profeta, um reconhecimento tardio, sim, mas verdadeiro. Ele mentiu, mas ele reconheceu a santidade de Deus. Ele reconheceu a verdade da palavra daquele jovem profeta. Ele foi até o local da morte. Ele recolheu o corpo do profeta. Ele chorou por ele. Ele enterrou em seu próprio túmulo. Olha as coisas que ele diz no verso 30. Ai, irmão meu! Ele está totalmente arrependido. No versículo 31 ele fala, quando eu morrer, sepultai-me no mesmo sepulcro em que está sepultado o homem de Deus. Ele diz no versículo 32, porque certamente se cumprirá a palavra do Senhor que foi dada contra o altar de Betel. Mesmo tardiamente ele reconheceu a autoridade da palavra de Deus. Então, meus irmãos, o velho profeta é o exemplo de alguém que, apesar dos erros, não ignora a voz de Deus quando ele a confirma. Deus está confirmando a voz de Deus no meu coração, no seu coração essa noite. Para que nós vamos ignorar essa voz? Para que nós vamos comportar como o rei Jeroboão? Se nós podemos aproveitar a ocasião de hoje para reconhecer o nosso próprio erro, porque, irmãos, hoje é o dia de ouvir, hoje é o dia de crer, hoje é o dia de obedecer, hoje é o dia de render-se plenamente. Que garantia você tem que amanhã de manhã você vai levantar com um baita sorriso no rosto? De repente você não vai nem levantar, você é a última noite da sua vida, de repente você vai levantar enfermo. Nós não sabemos o que nos aguarda o dia de amanhã. O que eu sei, que esse texto aqui nos apresenta 3 possibilidades de caminho. Primeiro, o caminho da rebeldia contínua de Jeroboão. Você quer continuar no pecado? Você quer continuar na negligência, procurando Deus de vez em quando? Você quer continuar nas práticas do mundo, aquilo que o mundo faz? Então permaneça na rebeldia de Jeroboão. O seu fim, o meu fim, vai ser morte. E morte trágica, terrível. O segundo caminho é o da mesmice do jumento. Ficou parado, pertinho do leão,
e do profeta morto. Todo mundo passando e vendo aquela cena, que cena estranha. Um leão, um profeta morto e o jumento. Está ali o leão, o jumento quietinho, o morto está ali, né? Então, aquela situação de mesmice. Daqui a 10 anos, como vai estar a sua vida com Deus? Por que 10 anos? 10 anos assim, é rápido demais. Será que daqui a 10 anos você vai estar do mesmo jeito? Não sabe nada de Bíblia. Não sabe fazer uma oração. Né? Vem na igreja só quando as coisas apertam. Não tem uma experiência com Deus. Ouve a voz de todo mundo, mas nunca consegue ouvir a voz de Deus. E o terceiro caminho é o do reconhecimento, do arrependimento, o caminho do velho profeta. Então hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de ouvir o que Deus está falando, hoje é dia de obedecer completamente, hoje é dia de nos colocarmos à disposição de Jesus para atendermos ao seu reino santo. Encerrando aqui, abaixa a cabeça, fecha os seus olhos. Bondoso Deus, diante de nós, possibilidades estão sendo propostas essa noite. A rebeldia do rei Jeroboão. Se porventura eu ou algum dos meus amados irmãos e irmãs presentes aqui essa noite fizermos esta opção, triste haverá de ser o nosso fim. Desastroso, lamentável. Diante de nós é colocada também a possibilidade da mesmice do jumento. E de repente muitos vão escolher o jumento para ser o símbolo da sua vida. E vão viver os próximos 10 anos do mesmo jeito que entraram aqui essa noite. Sem perspectiva nenhuma de mudança, nem de melhora, nem de experiência com Deus. E a terceira possibilidade é o caminho do velho profeta. Todos nós aqui presentes conhecemos a nós mesmos. Sabemos que somos maus, mas nós estamos arrependidos. E nós queremos ouvir a voz do Senhor. E nós queremos servir ao Reino Santo do Senhor Jesus. Que seja esse caminho, que seja essa possibilidade escolhida por mim e pelos meus irmãos e irmãs aqui essa noite. Assim eu oro e clamo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.